E as tarifas continuam, a guerra comercial continua. Estados Unidos e China, os dois polos de uma guerra que vai além daquilo que a gente estava vendo em relação aos investimentos em inteligências artificiais. Agora a gente está falando de tarifas, estamos falando de doer no bolso de fato da população. E muitos dos principais investidores do mundo e grandes empresários não estão gostando muito do que Donald Trump está impondo em relação a todo esse imbróglio das tarifas comerciais. Inclusive, os Estados Unidos colocou tarifa, a China falou assim, vou retaliar. Agora os Estados Unidos recentemente falou que vai retaliar de volta, ou seja, é tarifa para todo lado. E claro que quem vai sofrer com tudo isso é a população, porque por conta de tarifas, a gente tem dentro dos Estados Unidos provavelmente uma pressão inflacionária muito grande. Claro que existe toda uma conjuntura, todo esse esquema de tarifa vem para reparar alguns desequilíbrios históricos aí nos últimos anos, das últimas décadas, eu diria, pelo menos segundo Donald Trump. Ou uma das suas vontades é tornar os Estados Unidos novamente mais competitivo na indústria. E quando você olha para fora, muitos produtos podiam ser importados aí a quase custo zero. E aí uma das explicações para tudo isso é justamente tornar a indústria americana mais forte. E é claro que, consequentemente, teremos pressão inflacionária no mundo caso tudo isso realmente seja colocado em prática aí para os próximos anos. E é óbvio que muitos países estão negociando, vamos deixar de lado a parte de negociação de Donald Trump. Muitos concordam, outros não. Donald Trump joga lá em cima, e aí o pessoal quer jogar um pouco mais lá embaixo. A verdade é que nem sempre isso vai funcionar. Tem gente que vai dobrar a aposta, e foi o que a China fez, e agora os Estados Unidos está triplicando a aposta. Ou seja, estamos vivendo um momento um pouco delicado, que tem causado incertezas no mercado. Inclusive, eu falo mais a fundo sobre isso no último vídeo, sobre todo esse imbróglio aí das tarifas. Lá eu dou um pouco mais de detalhe o que de fato aconteceu com o mercado. Mas para você ter uma ideia, as principais empresas do mundo perderam muito valor de mercado. A Apple, por exemplo, que chegou a valer 3,5 trilhões de dólares, hoje está valendo 2,5 trilhões de dólares. Inclusive, a Microsoft está à frente da Apple, não porque a Microsoft passou a Apple, mas é porque a Apple se desvalorizou mais do que a Microsoft. E aí a gente, claro, tem que entender o modelo de negócio. O modelo de negócio da Apple vai ser muito mais impactado, não que o da Microsoft também não seja, mas como estamos falando de uma indústria de celulares, de hardware, de peças, de MacBook e tudo mais, a gente tem naturalmente as tarifas impactando muito a Apple e aí o mercado fica receoso. Nossa opinião aqui dentro da empresa é que a empresa, a Apple, ela está num preço mais atrativo. Existe o mercado está, de alguma forma, realizando grandes lucros que ele obteve aí nos últimos anos. E se a gente pegar o que a Apple valorizou aí nos últimos 2 anos, ela está entregando um pouco disso tudo. Então, quem quiser comprar algumas ações americanas que até então estavam caras, dá para comprar a um preço sobre lucro mais atrativo, a um múltiplo mais atrativo, a um valuation mais atrativo. Mas, Thiago, essas empresas não tendem a lucrar menos? Sim e não, tá? Claro, quando a gente analisa uma perspectiva de curto prazo, o mercado está receoso e, naturalmente, algumas empresas tendem a ter uma performance pior, já que você vai ter custos mais elevados, você vai ter pressão na cadeia logística, e tudo isso vai impactar, sim, na linha final. Mas, contudo, entretanto, porém, quando a gente olha para o horizonte de tempo mais longo, sabemos que muitas dessas empresas continuam com fundamentos muito bons e, se a gente olhar para uma perspectiva de pelo menos 10 anos, devem entregar resultados promissores, muitas delas. Claro, quando a gente olha para o índice como um todo, o que muita gente faz, que me acompanha aqui no canal, para facilitar um pouco mais a vida, o índice sim está mais barato hoje, caiu por conta de todo esse imbróglio, e é óbvio que vai cair, porque o índice é feito de empresas, e as empresas estão se desvalorizando, o índice também vai se desvalorizar. Então isso tudo a gente consegue olhar de uma forma um pouco mais
conjuntural e de uma forma um pouco mais macro, e não se preocupar tanto no curto prazo, já que temos um momento de oportunidade e não um momento de, eu diria, de medo. Claro que se a gente olha os indicadores de medo, eles estão em momentos mais acelerados ali, estão uma curva para cima. Olhando para tudo isso, olhando para o cenário, realmente traz incerteza, mas a gente sabe que o mercado de ações ele é cíclico mesmo. A gente pegar períodos de recessão, na média, a gente tem uma recessão a cada 7 anos, onde a gente tem queda de PIB depois de 2 trimestres, e a gente tem a Bolsa de Valores aí caindo pelo menos 20%. Tecnicamente, isso mostra que estamos vivendo ou uma recessão ou também um bear market, tá? Bear market, para quem não sabe, quando o mercado está caindo. Mas é óbvio que em momentos que o mercado cai, a gente não tem como saber o momento exato que ele vai voltar a subir, mas em momentos que o mercado cai, você tem a oportunidade de pagar mais barato em empresas com muita qualidade e até mesmo comprar o índice com preço mais baixo. Não que a gente olhe efetivamente para o preço quando a gente compra, por exemplo, um ETF, mas é importante também olhar para o preço dos ativos que a gente comprou de forma individual, tá bom? Mas tudo isso é, para mim, um momento de, claro, cautela. Você tem que saber o quanto ter de renda fixa na sua carteira, que a renda fixa vai te trazer, vai te proporcionar mais segurança, e a renda variável, ela vem como um temperinho, dá sim para aproveitar para comprar mais bolsa americana, que é o que a gente gosta aqui no canal, é o que a gente ensina a fazer aqui no canal, já que é a principal bolsa do mundo. Óbvio que existem mercados que vão se beneficiar de tudo isso, mas a maioria vai se prejudicar, e principalmente a população, quando a gente olha, claro, para os preços, pressão inflacionária, tá? Então, quando a gente olha para tudo isso que está acontecendo com Donald Trump, com a economia americana, com essa parte de tarifa, existe uma compensação histórica, segundo o governo, de países que estão se beneficiando há muitos anos de tarifas muito baixas, países que cobram tarifas dos Estados Unidos, mas não são cobrados de volta, e essa equiparação viria para poder trazer de alguma forma mais competitividade para o mercado interno americano, mas se a base de cálculo não fosse a balança comercial. O que é a balança comercial, pessoal? É tudo que o Brasil, que o país vende, menos aquilo que ele compra, né? O que ele importa, o que ele exporta, e a gente tem a balança comercial. Não é a melhor métrica, certo? Já que existem países que a gente vai comprar certas coisas dele e a gente vai vender menos coisa para esse país e de repente importar mais coisas desse país. Como em outros países a gente vai muitas vezes exportar mais e comprar menos, tá? Então a balança comercial não é a melhor métrica para entender o que está sendo pago de tarifa, e sim olhar no número o quanto que tem de tarifas recíprocas dos dois lados. Contudo, eu acho que era só um pezinho que o Donald Trump queria mesmo para falar assim, eu vou taxar você, China. Porque, na verdade, pessoal, o grande centro de discussão disso tudo vai acabar sendo Estados Unidos e China. Muitos dos países taxados, alguns países africanos, outros países menores, alguns países parceiros comerciais, a Europa como um todo. A Europa também tem uma certa relevância, mas no final das contas, a China é o maior desafio dos Estados Unidos e é o seu maior concorrente. Se a gente olhar para a China em relação a PIB, crescimento de PIB, maior ascensão econômica nos últimos 20, 30 anos, maior ascensão econômica da história da humanidade, grande parte da população saindo de uma extrema pobreza para uma classe média. O chinês trabalha pra cacete, é um país que está se desenvolvendo também tecnologicamente. Então, de alguma forma, os Estados Unidos querem manter a sua hegemonia. E claro que a imprensa como um todo vai bater no Donald Trump, principalmente porque a imprensa tem uma ideologia diferente do Donald Trump, mas não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Sim, esse esquema todo de tarifa está sendo colocado de uma forma bem abrupta e o mercado está sofrendo com isso, e não sou eu só que estou falando, os principais investidores e empresários do mundo tendem realmente, estão mostrando que estão com uma certa preocupação até dentro da base do governo, os principais apoiadores da reeleição de Donald Trump, aí a eleição, né, a sua segunda eleição. O que a gente pode esperar para frente? A gente pode esperar um momento ainda turbulento, pode ser que tenhamos durante algum tempo realmente uma mudança estrutural,
e algumas empresas podem sofrer com tudo isso se não houver uma contrapartida, por exemplo, de repente com uma redução de impostos internos, imposto corporativo e, claro, redução de dívida dos Estados Unidos, que é uma das propostas. Elon Musk tem inclusive um papel dentro do governo justamente para conseguir reduzir a dívida pública americana, que passou dos 35 trilhões de dólares e já assusta por conta do seu tamanho, tá? A gente espera assim um momento de turbulência, mas acreditamos que é um momento para você ter renda fixa de forma estruturada e aproveitar a bolsa americana mais barata. Não que isso seja o mais importante, mas se você pode comprar mais barato, a gente compra mais barato. Mas o mais importante sempre é, quem acompanha que sabe, é ter constância nos aportes, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se é maluco, clica aqui embaixo, se inscreve, ative as notificações e claro, gostou do vídeo, deixa o like aqui, tá? Tamo junto, grande abraço, vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para você continuar me acompanhando aqui.